Bom, estamos aqui hoje no primeiro episódio, né, do podcast da DIA Inteligência em Projetos. Vamos falar sobre fundação e contenção com a Daniela Sintra, da Guiote Sintra. Estou aqui com o Carlos Barcelos, o Germano Carvalho, meu nome é Romeu Neiva, somos fundadores da DIA Inteligência em Projetos. Então, vou dar a palavra para a Dani, né, para ela falar sobre um pouquinho, né, do histórico dela, da vida dela, aí no início da carreira, né? Prazer estar aqui com vocês. Então, iniciando, eu sempre quis fazer engenharia. Isso é um sonho de criança mesmo. Eu ia muito para o Araguaia, o pessoal que os goianos sabem disso, né? Vai lá para o Araguaia, lá no Araguaia tem Itacaiú, que tem uma ponte, e essa ponte, meu tio era engenheiro da ponte, participou, tudo, e eu olhava para aquela ponte, assim, com 7, 8 anos de idade, eu falei, eu vou ser engenheira. E assim, então já era um sonho de infância. Inclusive veio um pouquinho a questão das pessoas na época, né, de falarem: "Ah, mas mulher na engenharia, tudo", eu pensava assim: "Não, gente, eu vou fazer engenharia, pronto, acabou". Então nunca pensei que ainda ia cair nessa parte bem específica que é de fundações. Então, que ela estudei, entrei na minha época eu entrei no Cefet, que hoje é o IFG. Aí todo mundo pergunta: "Ah, já era tudo junto, né, o curso técnico?" Eu falei: "Não, gente, essa daí é a época dos nossos pais, né, que era integrado. Na minha época era tudo separado". Então eu fiz o ensino médio, que era o primeiro, segundo, terceiro ano normal, prestava vestibular. Aí eu comecei, tinha um curso técnico, que era de curta duração, de 2 anos, e o tecnólogo em construção de edifícios, que era de 4 anos. Então eu fiz os 2 ao mesmo tempo, eu fazia um de manhã e um à noite. Quando eu terminei, eu já estava ali estagiando, tudo, o estágio, eu já terminei meu curso, já fui contratada num escritório de fundações. Então, daí surgiu minha paixão. Acho que eu já vim lá da ponte imaginando. E assim, que acontece? Eu fico analisando as pessoas hoje em dia e pensando assim, vem muito do querer da pessoa. Um exemplo, a gente treina N pessoas durante a vida e a gente percebe que algumas pessoas querem um pouquinho mais, outras estão ali, o que vier para elas está bom, né? E assim, eu fui apaixonada naquilo que eu estava fazendo. Tanto é que na minha época era tubulão, tubulão era um negócio que todo mundo olhava assim, não, que é isso, né? Não vou descer. E eu quase pagava para ir para a obra para descer em tubulão. Então, assim, realmente gosto do que eu faço, sou apaixonada, me especializei, fiz a engenharia, sou engenheira civil, sou especialista em fundações e obras de geotecnia. Então, assim, continuei atuando na minha área. Então, eu trabalhei como coordenadora de projetos durante 13 anos, obras específicas de fundações e contenções, e abri minha empresa exatamente na pandemia, que foi assim, 2020. Foi um ano para mim desafiador, eu já tinha esse sonho, e eu falei: "É agora. Ah, a pandemia, tá tudo fechado, aconteceu isso, aconteceu o que pode dar errado", mas eu falei: "É agora". E graças a Deus hoje eu sou muito grata, né, a empresa vai fazer agora 5 anos, o escritório já cresceu, nós temos a sede, nós somos 4 engenheiros que trabalhamos juntos, então assim, estamos em constante evolução. Então acho que isso é um pouquinho do meu como é que eu falo? Do meu percurso que eu trilhei até o dia de hoje. Maravilha. Continuando aqui, né, então a fundação e a contenção ela é, né, a base de todo projeto, né, mas sempre, né, um empreendedor acaba, né, tendo a falta de conhecimento às vezes, né, porque às vezes o próprio empreendedor não é engenheiro, né, enfim, tem várias situações que acho que influenciam essa tomada de decisão, de não né, obter a informação, né, sobre o terreno em termos do tipo de solo, né, fazer sondagem, avaliar, né, enfim. E aí eu acho que é importante a gente até demarcar bem o que são dois tipos de soluções geotécnica que a gente tem costume de adotar nos nossos empreendimentos imobiliários. É a contenção e a fundação, né? A contenção a gente tem implicações que eu acho que são muito mais relacionadas principalmente à questão arquitetônica, né? Porque, né, a gente tem demanda de espaço, né? Eu acho que também envolve uma questão executiva, porque, né, são diferentes técnicas executivas que a gente tem, mas que dependem muito do que tem no mercado, né? Às vezes o fornecedor de equipamentos aqui no mercado, né, tem uma disponibilidade e acaba às vezes até tendenciando uma solução, né, em relação à outra por questão de mobilização, que é um custo alto. E outra situação também é conhecer, né, a vizinhança, né, que é a gente saber delimitar bem, né, como é que essa vizinhança
está no momento, né, então visualizando se houve algum tipo de invasão ou se o terreno realmente está, né, de acordo com aquilo que está previsto no projeto, né, que aí acaba, se isso não é mapeado previamente, interferindo bastante no projeto, né. Enfim, então acho que primeiro falando um pouquinho sobre contenção, né, Dani, aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que que você vê, né, que o mercado hoje de Goiânia principalmente, mas, né, olhando principalmente para como é que a gente, vê a solução de contenção como, né, dada a devida importância para ela no momento certo, na hora certa. Qual que é esse momento? Que hora que isso deve acontecer? Certo. O que acontece? Estamos em constante movimento, adequações e melhorias, né. Antigamente, vou falar do antes e depois, né, nós éramos contratados, as fundações e as contenções, quando o projeto já tinha caminhado, então a gente já tinha arquitetura, estrutura, muitas vezes o cliente já vinha, entregava a sondagem na nossa mão e falava: "Agora é sua vez", né. E nós vimos que existiram várias situações que fizeram que fosse antecipado. Um exemplo, nós temos uma contenção com um espaço reduzido, aí igual você citou, a questão dos vizinhos, nós temos que analisar os vizinhos, o levantamento planotimétrico, as invasões, a topografia. Então, nós começamos a entrar um pouco antes. Aí o que que acontece? O que que é a maneira ideal da gente trabalhar hoje, né? Nós deveríamos entrar junto com a arquitetura. Por que com a arquitetura? Porque hoje em dia ainda acontece da gente receber projetos, por exemplo, de 2 subsolos, que a gente tem 20 centímetros para trabalhar numa contenção. Então fica assim: "Ah, mas o arquiteto sabe tudo", e não estou aqui criticando, né, é só falando porque às vezes ele não se atentou e tudo. E ainda existem alguns diferenciais, que é a laje de subpressão, por exemplo. Hoje nós precisamos do espaço para contenção e o espaço para laje subpressão. Se a gente pensar numa estaca justaposta, a gente está falando ali, uma estaca mínima de 30 centímetros, 5 centímetros do vizinho, mais 10 centímetros de acabamento, arredondando, a gente precisaria ali de quase 50 centímetros. Ainda vem uma laje de supressão na frente, que é uma parede de 20 centímetros. Então, nós estamos falando de 70, quando tem projetos na concepção que ele tem 20. Aí fica aquela questão, tá, então eu não consigo resolver a contenção, ou então vai perder vagas de garagem. Então, assim, o projeto já foi aprovado, já está todo mundo com aquela expectativa, a quantidade de vagas já está bem definida, então cria-se o caos naquele momento. Então o que a gente eu entraria ali na parte, assim, ó, aprovação de projeto e se precisar ainda dar uma ajuda para o arquiteto nessa questão de espaçamento que nós precisamos. Porque as pessoas também costumam falar: "Ah, mas resolve em perfil", não é toda obra que a gente resolve em perfil. Tem a condição da vizinhança, tem a condição do solo mesmo, tem sondagem que não é para perfil metálico, eu não vou conseguir cravar. Então, assim, pensando que tudo vai ser resolvido de alguma forma, e se porventura não for, vamos perder sim vagas de garagem. Então, isso daí é puxando um gancho sobre a contenção. É isso, é muito importante frisar, a necessidade da gente entrar com pelo menos uma primeira análise da contenção na concepção do projeto. Hoje a gente sabe que a ocupação do subsolo não é 100%. A gente precisa deixar ali uma porcentagem, de 10%, se eu não me engano, a ocupação são 90% do subsolo. Então a gente tem condição de fazer um estudo junto com a arquitetura, e isso lá na DIN a gente, quando entra antes da aprovação do projeto da prefeitura, a gente sempre bate nessa tecla, porque essa análise é fundamental para a gente conseguir garantir a quantidade de vagas necessárias, para a gente conseguir os espaçamentos entre as vagas, e é muito mais fácil a gente resolver esse problema na fase do projeto legal do que em básico. Uma mudança de subsolo na etapa de básico, depois do projeto aprovado da prefeitura, ela é muito traumática, porque muda bastante, né? Então, eu acredito que essa análise ela precisa acontecer, e aí já fica uma dica, né? Tanto para arquitetos que trabalham com projetos verticais, quanto os empreendedores que estão nos assistindo, exatamente para contatar a empresa que faz ali a fundação e a contenção o mais cedo possível. Existem outras disciplinas que a gente coloca nesse pacote também, mas a gente vai tratar desses temas nos próximos episódios. Mas é fundamental a gente antecipar essa análise,
Porque eu acredito que a arquitetura ela precisa, junto com o levantamento plano-altimétrico, junto com os limites e confrontações e junto com a sondagem do solo, já definir esses espaçamentos. Então, uma consulta com o projetista de contenção nessa época é fundamental para a gente conseguir, de fato, ter um projeto mais maduro e aprovar sem a necessidade de mudança posterior, né? Concordo. Inclusive, puxando um gancho do que Sim, você falou, muitos clientes, por exemplo, clientes construtoras, eles já fornecem a sondagem. Nós queremos entrar num nível que é bem anterior, que a gente marque a sondagem. Então, por exemplo, o cliente está com o projeto de arquitetura, eu quero pegar o projeto de arquitetura dele, eu quero marcar onde são os furos, sondagens, quantas sondagens que eu preciso, e ainda falar quais são as empresas. Eu falo um leque, porque não é uma empresa, mas as empresas que a gente confia, que sabe ter um bom trabalho, porque senão acontece também. Ok, eles tiveram um custo, porque se é um custo, né? A sondagem foi realizada, digamos, de uma forma ineficiente ou de uma empresa com não tanta confiabilidade, né? E esse custo vai ter que ser refeito, porque senão vai chegar na mão. Na hora que nós formos fazer de fato a fundação, e a gente, essa sondagem que você fez, está aqui e tudo, mas ela não serve para essa obra, ou então ela está curta, ou ela não foi lavada. Então, N fatos que a gente poderia contestar. Isso passa, acho que, pelo princípio do tipo de sondagem que a gente utiliza, né? A gente utiliza de métodos empíricos, né? São métodos que se baseiam, né, na carga que a gente aplica, mas que você não consegue precisar realmente, né, que o resultado obtido a partir da sondagem vai trazer, né, precisão, vamos falar assim, né, exata, né, como, né, a gente supõe que aquilo lá vai chegar né, de forma empírica, que aquilo chega no desempenho que a gente espera estrutural, né? Seja ele para a própria contenção, seja para a fundação, né? E aí, obviamente, se a gente não seguir à risca, né, os critérios normativos, né, aí que realmente, né, o resultado dessas sondagens não atendem, né? E o que que você está vendo agora, Dani, em relação, né, principalmente ao BIM e como é que isso interfere, né, no projeto, em termos de a gente ter, né, até gostei do nome que foi o BIM geotécnico. Como é que a gente traz o I do BIM, a informação para dentro, né, desse pensamento geotécnico que é importante para o processo como um todo, né? Certo. É aquela, eu vou ser sincera com vocês. No início do BIM para a geotecnia, nós achamos alguma coisa assim, meio que desnecessário, eu falo no início. Não, gente, mas para quê? Não vejo muita necessidade, aquela parte que está enterrada, ela é simples, dá para entender em 2D. Só que com o tempo e pelas complexidades dos projetos que nós estamos tratando, deu a entender que não é para nós. O BIM não é para nós. É para uma série de disciplinas que precisam dele. Então, por exemplo, fazer o BIM para nossa fase de projeto, ela é importante para o pessoal das instalações, para a estrutura, para a arquitetura, para todo mundo. Então, assim, vai para o orçamento já, né? Então, o orçamento já utiliza do BIM para poder realmente ser mais preciso, ser mais correto, evitar os furos, né? Então, hoje eu vejo como algo necessário. Nós ainda estamos caminhando, estamos cada dia melhorando mais, né? Realmente colocando todas as peças separadas, assim, é um processo, né? Demanda tempo e prática. Então, assim, estamos em constante movimento em relação a isso. Mas hoje eu consigo entender que é necessário porque as disciplinas precisam dessas equalizações mesmo. é muito bom escutar isso, Dani, porque nós vivemos o dia a dia da coordenação e da compatibilização, e quando a gente recebe as fundações e as contenções em BIM, a gente consegue compatibilizar principalmente com as instalações de uma forma muito melhor. Então, ali, principalmente os subsolos, né? O pessoal normalmente não dá muita bola o que tem ali abaixo da última laje, mas a gente ainda precisa fazer algumas captações, tem ralos de emergência. Então, isso tudo nos ajuda a ter uma noção exata da onde, de altura que tá os blocos, se a gente vai precisar rebaixar um lugar, se vai rebaixar outro, qual vai ser o caminhamento que as disciplinas vão passar. Então, na compatibilização, isso ajuda muito, porque a gente ganha muito tempo nessa análise, né? A gente consegue ver de uma forma muito mais clara os problemas e para a solução também as disciplinas conseguem resolver de uma forma muito melhor.
Então, como você disse, né, nessa parte de geotecnia, a gente ainda não tem a cultura da entrega em BIM, só que isso ajuda muito, mas muito o processo. Então, assim, é muito bom te escutar falar isso, né? Porque quando a gente fala de sondagem de solo, né, a gente está interessado em saber, obviamente, o tipo de solo, e a gente vê uma diferença grande dentro de um terreno, a gente ter dois, três tipos de solo Variabilidade, diferentes. exato. Então, isso é muito importante, a gente realmente saber a posição certinha onde precisa ser feita essa sondagem. E outro ponto muito importante também é a altura do lençol freático. Sim. Então, e é muito bom a gente ter ciência de quais são os melhores meses para a gente fazer essa sondagem na nossa região, porque a gente tem um período de seca muito grande, então não adianta a gente fazer a sondagem em setembro, outubro, porque a gente vai estar com o lençol freático mais rebaixado. Então, incluindo essa pergunta no meio aí do seu roteiro, Romeu, você acredita que quais os principais meses, quais os melhores meses para a gente fazer essa sondagem? Eu pergunto isso porque os empreendedores que vão estar nos assistindo pode colocar num cronograma, mesmo ainda não tendo uma previsão para um terreno, para o outro, que a gente já sabe que eles têm um estoque de terreno, eles têm a previsão de ter lançamentos futuros. Então, a gente já mostrar para eles quais são os melhores meses, para que eles já façam uma sondagem no solo e já deixe isso. Beleza, a sondagem foi há 3 anos atrás, mas foi num mês bom, para a gente já serve para os estudos iniciais. Então, qual é a sua dica? Quais são os meses que Certo. você É assim, existe indica? duas maneiras da gente trabalhar. Por exemplo, aqui em Goiânia, o mês que a gente tem o nível do lençol mais aflorado, que é o que a AMA gosta, né, que a data do relatório de sondagem, é abril e maio. Porém, é aquela questão que a gente costuma falar o seguinte: se o empreendedor ele quer saber sobre quantos subsolos que ele vai construir ou tipo de fundação, é melhor ele se antecipar, no sentido assim, ó, um exemplo. Nós fazemos uma sondagem agora em julho e agosto, você tem uma ideia, você consegue fazer uma interpolação de quanto a água ainda vai subir, porém você já consegue resolver N questões, né? Ah, o meu tipo de fundação, vou procurar máquina, vou ter uma contenção, vai ser mais específica, vai custar mais caro ou não. E com isso, se você puder refazer na época que a AMA pede, até porque tem que apresentar, excelente. Agora, se você tem mais prazo para fazer a obra daqui 3 anos, então vai direto na data, né? Abril, maio, que o nível do lençol está mais alto, e questões de definição de subsolo. Ah, eu estou já afogada, né? Nível d'água está dentro do subsolo. Vai já manter, já vai, na concepção, ter a laje de supressão, já vai estar em projeto, já é algo que vai estar definido ou não. Por conta disso, eu não quero o segundo subsolo, vou ficar só com o primeiro e vou manter o projeto de arquitetura dessa forma, que aí precisa aprovar o projeto de arquitetura. Maravilha. Assim, a sua fala deixa muito claro que essa antecipação faz parte do estudo de viabilidade do empreendimento, Uhum. porque uma laje subpressão ela tem um custo muito maior do que uma laje comum, se a gente abrir mão de um subsolo, a gente vai ter o limitador das unidades que vão ser contadas naquele empreendimento. Então, é muito importante a gente colocar realmente essas sondagens, definições da contenção e da fundação nesse momento inicial, realmente para participar da viabilidade, porque esse custo ele precisa ser considerado nessa fase inicial. Então, isso foi uma dica muito preciosa para os empreendedores, porque isso dá diferença no orçamento lá no final. E para que a gente consiga ter ou não ter outros cortes durante o desenvolvimento do projeto, isso precisa ser considerado o mais cedo possível. Sim. Eu vou falar um caso real, simples, rápido, só para entender o que que é uma sondagem, né? O que que seria uma sondagem feita antecipadamente. Peguei um edifício simples para fazer, simples que eu falo assim, 18 pavimentos, não era para ter nada de extraordinário, era para ser uma fundação em contenção com um preço mais acessível, um orçamento, né? E o que aconteceu? Foi andando a obra, tudo, e fomos contratados já na parte que, assim, praticamente é aquela que eu comentei. Toma aqui a sondagem, vamos começar. Quando eu peguei a sondagem, mostrava no segundo subsolo uma rocha aflorada. Hum. Então, tinha um afloramento de rocha. Aí veio a questão.
edifício 18 pavimentos, é um edifício baixo, né, poderia abrir mão de um subsolo, mas já estava tudo aprovado e a obra pronta para ser iniciada. Eu fui e coloquei na caneta, falei: "Eu quero que vocês saibam o custo que isso daqui vai acontecer agora, né". O que que nós fizemos? Nós fizemos uma contenção inteira em estaca raiz, que é uma das estacas mais caras que nós temos, e, vai ter desmanche de rocha na parte da fundação, a fundação vai ser em sapata, logicamente, devido a esse tanto de rocha aflorada. Só que assim, o empreendedor, ele levou um susto, porque assim, era para ser o prédio dos mais simples. Era uma região específica que a gente já sabia que tinha, afloramento de rocha, até se fôssemos consultados, a gente teria dado essa dica, É em Iara? porém Rio Verde. Rio Verde, é. Rio Verde. Porém, tem essa questão, ela era específica da região, o prédio, ele poderia ter um custo melhor e a contenção ela extrapolou todos os níveis possíveis e imagináveis nesse sentido. E ela poderia simplesmente, na hora da viabilidade, quero lançar um prédio nessa região, vou fazer uma sondagem, vou fazer uma consultoria, vou tirar um subsolo e daria tudo certo, por exemplo. Então, assim, para citar que, assim, é um impacto muito grande. Você pode, inclusive, inviabilizar uma obra, deixando a sondagem para fazer de última hora. Exatamente. Isso aí. Bom, então aí, né, fazendo um gancho aí na questão, né, que a gente estava falando sobre antecipação dessas informações, né, e o impacto que isso tem, né? Acho que é comum todo empreendedor chegar em fases avançadas, né, da execução da obra, ter uma estimativa de orçamento de fundação e contenção e sempre é um dos itens que estoura, né? Então, isso acho que é sistêmico a coisa, né? Então, acho que aí envolve, né, realmente você ter o máximo de informações, porque é isso, o valor está em você conhecer aquilo que, né, está incerto, né? A engenharia, ela é isso, ela é exata. Mas por que que acontece tanto, né, essa situação? Principalmente, eu acho que a gente falou bastante de contenção, mas também na fundação, né? Por que que a gente não conhece tanto o terreno, né, a relação que a gente tem, principalmente com os tipos de fundação, né? Aí a gente pode falar das rasas, Uhum. você já comentou de sapatas, né? Antigamente o pessoal gostava muito de fazer tubulão, por que que isso, né, não é mais feito? Fala um pouquinho sobre esses diferentes tipos de fundação, né, para a gente acho que chegar nesse ponto. Por que que geralmente é o item que estoura Uhum. tanto, né, o orçamento? Então, nós viemos do tubulão. O tubulão, a partir de 2019, quando a norma chegou com mais especificações, né, obrigatoriedades, NR18 colocou mais empecilhos em relação à segurança, que assim é válido, né? A gente está falando de vidas. Com isso, o tubulão ele diminuiu. Né, diminuiu. Quando chegou ali em 2020, 2021, eu achei que até acabaria, mas não. O que foi feito foi uma adaptação, foi colocado revestimento, né, para poder trabalhar de acordo com a norma, mas em alguns empreendimentos já não viabiliza mais. Por exemplo, a gente usava muito a questão de rebaixar o terreno e trabalhar com tubulões muito grandes, tudo. Como agora a gente tem um revestimento, que o revestimento dá uma limitada, nós temos que trabalhar com vários tubulões no mesmo pilar, então acaba tendo o bloco de coroamento, que o bloco que é o que extrapola um pouco mais, que é onde a gente chega na parte da estaca hélice contínua, que acaba ficando mais otimizada. Então, assim, eu diria sempre aquela questão assim: não acabou e é adaptado. Existem obras que ainda vão ser viabilizadas. Uma obra, por exemplo, Rio Verde já está aí porque são terrenos mais resistentes, tudo. Lá ainda sai, Brasília ainda tem um pouco. Então, assim, talvez Goiânia tenha reduzido. Agora que o nosso boom mesmo é estaca hélice contínua, até pela velocidade, né? Muitos equipamentos, as estacas são rápidas, o pessoal já acertou, né, na maneira executiva. Aí é feita a prova de carga comprova esse dado, porque assim, primeiro nós temos um lançamento. O lançamento do projeto é feito a partir da sondagem. Então, quanto mais bem feita a sondagem, quanto mais furos, mais assertivo é o projeto de fundações. Só que existe aquelas premissas que a gente conversava assim mais antigamente, que o seu lote não é igual ao lote do vizinho. E o pessoal ficava assim: ah, tem uma sondagem aqui na rua tal. E eu falo até. Aí todo mundo já comentou isso, né? Que até dentro do mesmo subsolo elas são diferentes. E eu passei por uma situação no Marista agora que eu pude ver totalmente que no mesmo subsolo. Muitas situações diferentes. Então, por exemplo, nós tínhamos mais de 5 furos de sondagens,
Aí fizemos a rotativa, a sondagem rotativa, que é a sondagem mista, que ela primeiro vem no solo, na hora que ela entra na rocha, ela continua em rocha, para a gente saber o tipo de rocha, qual que é. Aí tem lá o RQD, a recuperação, tem tudo para a gente entender o tipo de rocha, e se depois dessa rocha só continua rocha mesmo, ou volta a ser solo, que é uma situação super importante, porque imagina que eu tenho um afloramento de rocha e depois essa rocha tem um terreno ruim. Então, nós precisamos saber isso. Então, com isso, a gente conseguiu ver no mesmo subsolo, que era completamente diferente. Aí, ora tinha estacas profundas, horas estacas um pouco mais rasas, aí tivemos que recalcular e os blocos foram aumentando. Então, nesse quesito, o orçamento realmente ele dá uma extrapolada. Só que são situações específicas. Eu costumo falar que se o terreno for bem sondado, uma sondagem de confiança, bem feita, bem executada, sondagens rotativas, mistas, nas posições corretas, vai ser bem mais assertivo. Então, assim, o orçamento vai estourar menos. Então, a gente trabalha dessa forma. E tem situações que eles equiparam, né? No decorrer da obra, começa a perfurar, a gente chega ali no impenetrável, até reduz alguma coisa. Se a prova de carga for feita um pouco antes, ainda tem a questão de norma, que a gente pode diminuir o fator de segurança. Então, com isso, a gente consegue até economizar para o cliente. Então, juntando todos esses quesitos que a gente consegue ter uma boa fundação. Essa questão do fator de segurança, né, é um negócio que eu acho que, assim, todo empreendedor, quando soube disso, Sonha. né, sonha com isso, né, que, agora eu vou fazer a prova de carga e vou conseguir reduzir, né, a minha fundação e, enfim, né, sempre fica com essa expectativa de redução de custo, né, essa é a vontade do empreendedor, né, mas o que realmente a gente precisa é conhecer o terreno. Então, a gente tem, acho que, dois espectros aí, né, que é esse de a gente ter sondagens muito pobres, que trazem pouca informação, e o outro extremo que é a gente realmente fazer o máximo possível para chegar nessas informações, que obviamente tem um custo. Então, cada sondagem dessa tem um custo, Sim. né, pela perfuração, pelo tipo de perfuração, né? Então, assim, conhecer o máximo, né, o solo é importante. E aí a gente cai na situação hoje que você comentou da complexidade dos projetos, né? Então, a gente está fazendo cada vez mais, trazendo a balança para esse lado de cá, né? O número de informações que a gente tinha, né, só com uma sondagem SPT não está sendo mais suficiente. Então, a gente está tendo, né, que olhar para outros tipos de sondagem e, às vezes, pode até ser insuficiente, até isso, né? Exatamente. Então, aí é onde a gente precisa puxar mais para cá. A gente está falando hoje de edifícios, né, no Brasil que se equiparam a arranha-céus, né, no espectro aí, né, na visão, né, que a gente tem do que é a edificação maior do que, né, 50, 60 pavimentos, né? Então, como que a gente coloca isso de pé? Como é que essas coisas ficam de pé? Acho que é isso aí que é. Isso, pegando um gancho sobre essas fundações mais complexas, eu queria falar também sobre as construtoras e os nossos clientes, como eles se comportam, né? Aquela, você é um empreendedor, sabe bem disso. Nós costumamos falar que é o seguinte: em um mesmo terreno, cada dia os prédios são mais altos, né? Mais complexos, mais diferentes. É aquela questão de compatibilidade, de competitividade também, de querer ser mais alto, né? E aí, o que está acontecendo? Aqui, nós sugerimos uma quantidade de sondagens, fazemos os SPTs iniciais, vamos com a sondagem mista rotativa e pedimos as provas de cargas. E o cliente, ele tem que estar aberto a entender o tipo de empreendimento que ele quer construir. Aí, citando como exemplo, por exemplo, o nosso Sena Tower, que está tão falado, né, em Balneário Camboriú. Edifício de 500 metros de altura. Aí, só para vocês terem uma analogia, lá eles solicitaram agora, inicialmente, 21 provas de cargas. Então, o que que eu estou querendo dizer? Nós fazemos prédios hoje em Goiânia que a gente pede 2 provas de cargas, às vezes 3 provas de cargas, e a gente ainda tem aquela questão do custo, tudo, mas o cliente tem que entender o tipo de obra que ele vai construir. Se ele quer construir prédios ainda mais altos, mais complexos, ele tem que estar aberto ao tipo de ensaios. Um exemplo, túnel de vento. Geralmente o cálculo estrutural já vai lá e pede, e é bem aceito, e a gente chega lá naquela humildade e fala: nós precisamos de mais provas de cargas.
Então, às vezes, como ele está aqui em Goiânia, ele está acostumado, né, com os tipos de prédios, não, mas aqui tem esse custo, mas ele tem que entender que a obra dele é especial, que fazendo uma comparação com um prédio maior, eles não medem recursos para colocar um prédio de 500 metros em pé. Então, a gente também tem que começar a entrar nesse cenário. Fala um pouquinho, Dani, de como é que essa questão do túnel de vento, os esforços que a estrutura impactam na fundação. Por que que a gente precisa, né, ter essa informação do túnel de vento? Como é que isso impacta na fundação? Certo. O túnel de vento, eu vou falar, do meu âmbito, né, porque, assim, ele é muito mais para a estrutura do que para nós. Nós entendemos como o túnel de vento um estudo feito para realmente uma melhoria da estrutura, para ela trabalhar de uma forma correta. Quando ele é feito, ele vai vir esforços que não estava mensurado no projeto original, sem ter feito o túnel de vento, que vai chegar até nós. Então, geralmente, pode ter até uma redução de cargas, porque ele foi melhor incorporado, o prédio está mais rígido, né? Então, foi feito todo um trabalho da estrutura, como ele pode acrescentar a carga. Só que aí, a gente, pelo menos, nós estamos entendendo que o prédio está trabalhando da maneira correta. Se ele é um edifício muito alto, ele precisa de um túnel de vento, então esses dados, eles são muito importantes para a fundação. Então, nós incorporamos ele no projeto para ficar o melhor custo-benefício. Então, aí esse prédio, ele é um prédio mais específico, né, especial, complexo, e ele tem que ser tratado de tal forma. Legal. Eu acho que é importante também frisar essa questão que você falou da conscientização, né? Da antecipação, né? Desses estudos, né? E acima de tudo também do construtor, do empreendedor, de entender e aceitar, né? O tempo, principalmente o prazo que precisa, né? Que as equipes de projeto precisam para poder fazer esses estudos, né? Eu acho que é importante Exatamente. mencionar também que a gente tem a questão da iteração solo-estrutura, né? Que a gente tem a questão onde a estrutura de concreto armado, né? Que é a maioria dos edifícios que a gente tem na nossa região, que a gente trabalha aqui e a fundação, né? Então, tipo assim, você tem um cálculo, você tem uma interação entre essas duas equipes, entre esses dois projetos, né, que vai fazer diferença, né? Pode aumentar a prova, pode aumentar a carga, né? As cargas que a estrutura vai lançar na fundação, então isso aí tem impacto também, né? Isso eu até pegando um gancho do que o Germano falou, eu queria tenta descrever mais ou menos, Dani, como é que é Explica. a linha do Hum. tempo Uhum. ideal de acontecer essa concepção do projeto, momento que a sondagem acontece até a A interação da interação. estrutura e a coisa realmente chegar na obra, porque o que a gente vê é isso, o início da obra às vezes trava por um cronograma Está que acontecendo um problema aí. É fundamental entender essa linha do tempo, porque, tipo assim, a gente acaba que isso às vezes chega de surpresa, né? Então, tipo assim, o empreendedor fala, mas isso aí não estava previsto, por que que eu tenho que fazer isso, né? E é importante, não pode deixar de fazer. Acho que é importante a Chega e gente ter essa linha do tempo igual, né, a gente está mencionando aqui. E é bom frisar que boa parte dos empreendedores, nossos clientes, eles querem antecipar o início de obra. Então, a fundação e a contenção são as primeiras São os disciplinas que mais sofrem. que e eu precisam acho que a gente tá falando entregar. é isso, é previsibilidade. Exato. Então, Sim. vamos lá. Vou explicar, porque nós trabalhamos com tempo reduzido, né? A estrutura tem tempo para trabalhar, a arquitetura tem tempo para trabalhar, mas nós já vamos trabalhando e começando a obra. Vamos falar da interação, né? Que horas que ela entra, de fato. Eu falaria que uma maneira boa da gente trabalhar é fazer a sondagem já ali no momento da concepção, viabilidade, fazer uma sondagem bem feita. Com essa sondagem bem feita, a gente já define ali o tipo de contenção, o tipo de fundação e fica aguardando as cargas. Eu falo tipo de fundação, é só uma prévia, né? A gente tem ali só uma noção. De fato, quando chegam as cargas da estrutura, que nós vamos lançar o prédio e ver qual maneira fica melhor. Inclusive, geralmente a gente faz até 2 ou 3 projetos para fazer comparações, né? Só que acontece, a interação, ela seria a melhor maneira da gente trabalhar ela era com a prova de carga. O que que nós fazemos? Tem 2 linhas de raciocínio. Nós podemos, com o resultado da prova de carga, a gente começa uma interação para poder fornecer dados para o cálculo estrutural, para ele não deixar o modelo dele totalmente sem dado. E quando vai chegando perto da obra, a gente, primeira coisa, começou a obra, faz a prova de carga, comprova esses dados e continua a obra. Porém, o que está acontecendo também? 2 vertentes. Às vezes a gente programa a prova de carga para ser bem o início. Só que na hora que ela inicia, você já começou tudo. Você já tem estaca, você já está furando, você já tem aços, blocos, tudo. Aí, se você começa a interação naquele momento, é o momento que todo mundo surta, né? Que fica aquela questão assim, mas eu comecei a obra, não estava nesse tempo. Tá, mas agora que você tem o dado correto.
Então, assim, uma maneira que a gente pede, em Goiânia, às vezes facilita essa questão de fazer o seguinte: já sabemos o tipo de fundação, fazemos o primeiro projeto, a sua obra vai começar, um exemplo, lá em outubro, eu estou aqui 3 meses antes, coloca uma máquina na obra, faz a prova de carga, extrai o resultado e a gente faz a interação. Então, com isso, nós estamos fazendo a interação com o resultado real da prova de carga, a máquina que vai executar na obra que você já contratou. Aí, só que essa máquina ela tem que sair, porque ela chegou lá, ela teve uma mobilização, então o cliente tem que estar disposto, porque você pagou uma mobilização, você executou as estacas, você fez a prova de carga, mas você ganhou para a estrutura. A estrutura agora ela tem mais confiabilidade de dimensionar os pilares, as vigas e seguir. Aí é convencer o cliente que isso é importante. E que aí, pegando o gancho, o que que acontece? Se for um equipamento de fora ou com uma mobilização mais cara, nós não vamos conseguir. Como é que você pega uma máquina que ela vem lá de São Paulo, que ela tem uma mobilização talvez assim 10 vezes o preço que eu teria aqui na região? Aí eu peço para ela só vir, fazer uma prova de carga, ir embora e depois eu vou pagar essa mobilização de novo. Então é aí que dá o choque. Então, no que a gente entende? Que existem projetos que nós vamos conseguir fazer a prova de carga antes e ter o resultado e vamos fazer a interação e vai dar tudo certo. E existem projetos que não, vai ser atropelado mesmo e vocês têm que estar preparados para aquele momento, porque a máquina vai chegar e vai ter que ser feito ali, todo mundo correndo mesmo, porque por conta da mobilização. Legal. Então, só para fazer um desenho, né? A gente está falando então que existe primeiro a questão da disponibilidade de equipamentos no mercado, né? Essa dinâmica envolve, né? Realmente, até acho que a velocidade que as obras estão acontecendo. Então, no momento aquecido, vamos ter menos equipamentos, vamos ter menos disponibilidades. Isso vai Certo. trazer um custo mais alto de mobilização, né? Né, em momentos menos aquecidos, isso se torna um pouco mais flexível. Então, o empreendedor tem que entender essa dinâmica, né? O mercado vai mandar, né? Sim. Uhum. Como é que essa solução vai acabar acontecendo. E, principalmente, essa questão de você antecipando o máximo possível, isso vai ter consequências de dar mais previsibilidade para o processo. Mas, às vezes, ele tem que desembolsar um pouco mais para chegar nesse Exatamente. objetivo. Acho que ele consegue otimizar, né, a estrutura, né? Assim, você consegue, tendo essa previsibilidade da estrutura, você consegue otimizar e tem economia, né? Então, às vezes, um custo a mais que você teve em questão de mobilização e desmobilização, você consegue compensar isso na estrutura, né? Deixando uma estrutura mais enxuta, mais eficiente, né? E pegando um gancho da interação, eu queria falar um pouquinho até por parte da estrutura, né? Se tivesse um estrutural aqui, ia ser perfeito, mas assim, vou falar do pouco conhecimento que eu tenho, né? Que isso é bem estrutural. Existem casos da interação que ela aumenta pilares e vigas. Então, já aconteceu numa interação que aumentou um pilar de fachada. E a arquitetura simplesmente falou assim: não tem como. Então, como é que não tem como? Foi feita uma interação, nós realmente temos o resultado, a gente está ali estudando, é preciso aumentar, é preciso armar mais. Então, assim, se nós vamos ter uma situação tão específica, é porque o problema é sério. Então, ele não pode ser deixado por a última hora, porque senão vai dar algum impacto. Você vai ter que engolir, talvez, um pilar um pouquinho diferente do previsto. Aí, talvez, uma viga um pouco diferente, mas, né, com uma altura um pouco maior. Então, assim, eu quero trazer até o pessoal do estrutural nesse sentido, que eles vivem falando da importância e talvez a gente não dê a ênfase necessária. E é engraçado você falar isso também, porque eu passei por um caso desse recentemente, que a gente tem um projeto já em fase de liberado para obra, né? Então, assim, a gente na fase de projetos que a gente trabalha, né? Que a nossa atuação principalmente é em etapa de projeto. Então, na fase que nós estamos de projeto, quando eu entro no liberado para obra, né, já está começando a mexer com fundação, com estrutura, né? Com interação solo-estrutura. Então, justamente pela interação solo-estrutura que teve, aumentou um pilar de fachada. Olha, Exatamente o exemplo que você. olha só. E aí, de repente, né, você aumentou esse pilar e aí ele inviabilizou uma vaga, porque estava colado numa vaga. Então, assim, não tinha como dar o afastamento, estava tudo muito justo no subsolo. Então, foi uma situação bem traumática para a gente poder conseguir resolver, mas graças a Deus a gente conseguiu. Esses desafios eles acontecem frequentemente, assim, o Germano e você citou em relação
a pilar de fachada. A gente tem aqui as questões dos recuos também, que a gente precisa respeitar o recuo obrigatório pela prefeitura, pela norma da prefeitura. Então isso impacta também. Vagas, a gente tem muito problema de aumento de pilar, porque quando os subsolos e os pavimentos garagem são dimensionados, eles são dimensionados assim no limite. Então, muitas vagas estão encostadas nos pilares, né? Sim. Então, a gente até, em muitos casos, precisa seccionar o pilar no sentido, né, de dividir, não pode ter um pilar muito grande, porque a gente não pode ter, a norma nova é 1,25, né? 1,25. 1,30 m, na 1,30 verdade. m Utilização. 1,30 m de pilar, né, encostado na vaga, então às vezes precisa dividir, enfim. Então tem outros assuntos que envolve uma definição estrutural o mais cedo possível. Então, a partir do momento que a gente passa pelo projeto legal, tem uma definição básico, pré-executivo, executivo, a gente já tá validado aquela estrutura e aquelas dimensões, e eu não falo só de pilares, falo de vigas também, porque a gente tem todo o caminhamento das instalações, a gente tenta evitar o máximo possível os furos, mas eles são necessários em muitos casos, então acaba que num aumento de viga que a gente já tinha viabilizado um desvio, a gente não tem essa viabilidade mais. Então, o que que a gente vai fazer? Vai furar, vai mudar o caminhamento? E isso, quando chega lá na fase final de projeto, liberado para obra, executivo, é muito traumático, porque isso impacta muito no trabalho que já foi feito, tanto da coordenação da compatibilização, quanto também, obviamente, no trabalho das disciplinas. Então, o quanto antes a gente fizer essas Certo. provas de carga para realmente definir as dimensões da estrutura, da contenção, da fundação, enfim, de todas essas disciplinas, para a gente é melhor. Então, isso implica no custo, inclusive lá na frente. Quando a gente tem muitos casos, já aconteceu isso, da gente tá com o projeto em liberado para obra, precisar alterar, o projetista vai cobrar um aditivo, então isso vai encarecer, o projeto já estava entregue, obviamente ele vai precisar refazer, então a gente acaba voltando algumas casinhas no jogo Hum. para conseguir organizar tudo e chegar com o projeto final. Então, realmente é muito importante a gente antecipar. E é engraçado também que às vezes nem o próprio incorporador, né, nem o próprio cliente, né, que fez a contratação, ele não sabe, né? Tipo assim, às vezes ele é até engenheiro, né, mas assim, ele tá tão assim, né, É muito envolto, novo. exatamente, é uma coisa mais nova, né? Então ele tá assim, tão envolto às vezes em questões comerciais, em questões de venda, né, que por exemplo ele vai perguntar assim, "Ah, mas por que que esse pilar aumentou agora, né? Hum. Não faz sentido, a gente passou toda uma etapa, a gente passou 3 etapas de projeto, básico, pré, executivo e agora em liberado para vocês estão aumentando o pilar? Então, sabe, fica bravo, né? E aí, às vezes, acaba gerando uma situação mais complicada de se resolver, né? Mas a gente senta com todo mundo, fazemos reuniões, explicamos a questão da interação, né? Aí senta a equipe da estrutura, fundação, então, assim, fica tudo resolvido. Mas é um trauma, né? É. Então, é importante esse trabalho de conscientização também, né? Para todo mundo ficar por dentro, né? Do que precisa ser feito, qual que é o rito que deve ser seguido, né? Pra gente poder ter Exatamente. um processo mais fluido, né? Isso. Exatamente. E assim, a gente estava falando de arranha-céus, né? E como o teste de túnel de vento já está bem aceito, porque fica aquela questão da insegurança. Nossa, eu estou fazendo um prédio tão alto, realmente deixa eu me resguardar aqui. Uhum. Então, esse é o mesmo pensamento que a gente tem que ter com a prova de carga. Só que tá para baixo, ninguém tá vendo, né? Exatamente. Então a gente precisa fazer essa comparação. Tão importante quanto o teste de túnel de vento, a gente fazer a interação e a prova de carga. E já é uma realidade do nosso mercado. A gente já tem arranha-céus em Goiânia, a gente já tem arranha-céus em Palmas, tem um projeto em Palmas de um cliente nosso que ele vai lançar, que é enorme. Inclusive, ele fez consultoria também com o pessoal lá do Sena Tower e tal. Então, nós já temos essa realidade. Então, Eu o tenho pensamento. palmas de 54 Exato, movimentos, viu? exatamente, exatamente. Então, assim, é importante a gente conscientizar os empreendedores, os construtores, de que realmente o nível de projeto mudou. A Sim. gente não tem mais a realidade que a gente tem há 20 anos atrás. Hoje é mais complexo e hoje a gente tem mais recursos para trabalhar. Então, é importante que a gente consiga conscientizá-los e colocar de fato esse fluxo do que a gente precisa ter para que a gente consiga ter segurança no fluxo de desenvolvimento de projeto.
Então, um dos nossos objetivos com esse podcast é exatamente mostrar isso. E trazer as pessoas que são capacitadas aqui conosco para realmente falar e a gente tem que tentar convencê-los disso, né? Mas a gente está muito feliz com a evolução do mercado. Os últimos anos a gente tem conseguido trabalhar de forma melhor. Essa conscientização está acontecendo. Vamos acelerar. Exatamente, é como se fosse uma cartilha, né, de boas práticas. Nós vamos colocando um roteiro, o que que é necessário para fundação e contenção. Podemos até colocar, assim, uns tópicos, né, Perfeito. para o pessoal ir seguindo. E nós falamos essa questão dos pilares, mas ainda nem mencionamos. Pode ter também um impacto na fundação. E tudo o que manda no projeto, assim, no final, o que que o cliente quer, o orçamento dele. Então, se o orçamento dele for prejudicado, aquela não importa se ele colocou os melhores profissionais, ele vai lembrar que o orçamento dele estourou. Então, tudo que nós pudermos fazer, sentar com o cliente, com a construtora, e colocar o processo e falar nos impactos que isso vai acontecer caso ele pule alguma etapa, eu acho que o orçamento vai acabar mandando que ele faça o procedimento correto. Exatamente. É importante também a gente se ater a essa questão de orçamento também, né? Porque isso acaba impactando em outras disciplinas também, né? Porque se a gente estoura um orçamento em fundação, contenção, isso consequentemente vai acabar tendo que ter uma redução, né, em outras áreas, em outras frentes que têm que ser atacadas futuramente, né? Isso pode ser prejudicado também, né? Bom, então, olhando para o futuro aí, Dani, né? Eu tinha comentado antes que eu vejo você já como uma terceira geração aí de geotécnicos no mercado, né? Essa dinâmica que a gente está passando hoje é fruto disso, é do amadurecimento mesmo do mercado, dos profissionais, né? Das técnicas que a gente tem. O que que você está enxergando aí para o futuro, né? A gente vai ter inteligência artificial dimensionando projeto de fundação, enfim. O que que você olha aí para o mercado, né? Os profissionais que estão saindo da academia, né? Enfim, você já tem aí uma experiência nisso também? Fala um pouquinho sobre. Então, olhando para o futuro, eu acho que a gente tem que procurar aliar, né, os melhores procedimentos, os melhores recursos que nós pudermos colocar, igual essa questão que nós citamos do Sena Tower. Se é um prédio específico tão alto e o pessoal dá a devido valor, coloca a quantidade de ensaios suficientes, pede o que é necessário, nós também temos que entender que os nossos prédios já são arranha-céus, né? Não são mais prédios convencionais, que é preciso, talvez, a gente investir um pouco mais, né, colocar em orçamento a questão de mais ensaios, mais estudos, colocar tecnologias novas. Igual aqui em Goiânia mesmo estão surgindo, assim, muitas máquinas que às vezes vêm de fora, porque temos as máquinas servem para 90% das obras, mas existe uns 10% que eles são mais específicas, né? Por exemplo, tem hora ou outra a gente tem que colocar ali uma parede de diafragma, hora ou outra tem que usar um estacão, tem que usar um barrete, porque estamos trabalhando com cargas bem elevadas. Então, o mercado também tá disposto a colocar equipamentos talvez mais pesados, a investir um pouco mais nesses cuidados para que a gente possa ter um melhor desenvolvimento. Bom, então, né, queria agradecer, Dani, pela, né, a participação aí no nosso primeiro episódio, então, do podcast. A gente falou, né, bastante sobre contenção e fundação, né, como é que está essa dinâmica realmente para o mercado, olhando, acho que para o nosso mercado, olhando para fora, né, as boas práticas que a gente tem, que o mercado realmente precisa estar atento, os empreendedores, né, que estão no setor. Então, né, convido aí todos a participar, né, e a estar olhando aqui esse conteúdo, né? E nos sigam nas redes sociais, né? No Instagram, né? No nosso canal do YouTube para mais episódios. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. É um prazer mesmo. Desculpa todo o nervosismo, mas eu acho que foi uma conversa muito válida.